Olá a todos, neste aqui mostrarei como colocar uma mesa com pé central. Uma mesa normalmente feita de madeira, hoje MDF. O membro Rodrigo Schmidt colocou uma pergunta no grupo marceneiro que ele vai fazer uma mesa parafusada na parede e quer colocar um pé central. Então, eu vejo aí que muitas pessoas têm dúvidas, então mostrarei aqui, tentarei ajudá-los a fazer tua mesa aí de uma forma bem simples e segura. Simulei aqui uma parede, um MDF aqui, fiz uma mesa, essa daqui tem 40 por 60, então daria 1,20 m por 80 se fosse um tamanho maior, então ela está reduzida em 50%. Essas mesas consistem em quê? Um pé aqui nessa parte da frente e parafusada ali. Normalmente um parafuso aqui, um outro aqui e um pé no meio resolve o problema, tá? Aí, só que depende de como você vai fazer essa mesa, como será o tampo dessa mesa, ela vai ficar mole. Se você não prender embaixo, esse pé pode oscilar, ele pode escorregar para um lado para o outro. É isso que eu vou mostrar aqui. Ó, essa peça aqui está em tamanho reduzido, é um cano de 50 mm. Então o que acontece? O que vai manter firme é essa largura aqui. Aqui não importa muito. Vamos supor, quanto mais largo eu tiver, eu tenho maior área aqui, ó, para travar. Porque não adianta eu pôr mais placa aqui por cima que não vai segurar nada. O que segura realmente é essa parte que desce um pouco aqui, ó. E é importante você colocar uma maior que pegue. Se o cano for, por exemplo, de inox ou alumínio, ele não precisa descer muito, mas se for um de plástico assim mais fino, ele precisa descer mais, tá? Você vai ter que testar, forçar aí e ver. Então, esse aqui, ó, eu coloquei só um maior e um outro menor. Não, é que eu falei, não adianta você seccionar aqui, ele tem que ser em T, tá? Para travar. Então, vamos ao tamanho que é o maior, que é o tamanho normal. Esse aqui é um cano de 3 polegadas, ele tem 75 mm. Então esse aqui, ó, eu fiz vários assim, ele fica muito firme. Tá? Então eu vou mostrar aqui uma forma que você pode fazer de uma maneira ou de outra, se você tem dificuldade de fazer esse T aí. Ele está todo solto aqui, mas isso aqui normalmente depois ele é todo colado, viu? É importante você ter as travessas, né? Uma travessa desse lado e uma outra do lado de cá. Aqui não tem tanta necessidade, desde que você faça essa travessa, ela pegando quase toda a extensão, porque ela vai quase unir aqui, não precisa ser grudada aqui, pode ficar alguns centímetros aqui, mas precisa estar bem parafusada e aproximada aqui. Aí não precisa essa peça aqui, ó. Mas repito, põe no lugar e dá uma mexida nela. Isso aqui está em tamanho real, tá? Tá com 61. Se fosse uma mesa com 70 centímetros, essa daqui seria ideal. Ela está um pouco menor. E ó, vocês vão ver o que legal, aqui ó, eu consegui, ela tem 72 mm e aqui também eu posso fazer com 80 mm. A hora que eu colocar numa mesa que vai, por exemplo, com 60 mm, isso aqui vai ficar um pouco mais baixo, só que o campo de visão não mostra, por isso que eu chanfrei aqui ó. Você pode dar uma chanfrada diminuída aqui ó. Aí você pode fazer um desse e mais dois desses daqui para ela entrar no cano lá. Tá? Então, aqui segura legal, você tem duas opções, você pode fazer três, um igual a esse, outro como esse daqui, ó. Só que você vai ter que chanfrar aqui, ó, para poder entrar no cano, senão ele não entra. Ó. O do meio ele tem que ser maior, ó. Aqui está com uns 30 centímetros para dentro. Tá? Se não fizer grande assim, ele não vai segurar. Então você pode ter esse mais um outro igual aqui, ó. 3 peças pelo menos para entrar dentro do cano. Como está aqui, ó. Tá? Aí iria um outro aqui desse aqui, ó. O mesmo desse iria do lado de cá. Eu não fiz, eu vou mostrar uma outra forma ali, ó. Um direto grudado. O outro você pode até fazer dessa forma aqui, ó. Você vai pegar um que entra aqui dentro, ó. Ele está chanfrado igual ao outro. Ó, esse aqui vem aqui. Tem que ser justinho aqui dentro. Um T, esse é sagrado, tem que ser um T direto, se você não tem como fazer 3. Aí você pode pôr um outro
essa travessa não precisa ser grande igual essa, tá? Você pode pôr mais um desse lado, um desse lado, sem problema nenhum. Mas você precisa pôr um outro aqui, ó, grudado nele. Esse aqui tem que ser direto. Por quê? Esse tudo grudado nesse, junto com esse aqui, ele vai fazer a função como se fosse um desse aqui inteiro. Aí você faz desse lado e do outro lado, tá? Ou faz nessa opção, ou você faz 3 com esse, um com tamanho maior, mas sendo um T, e um outro um tamanho um pouquinho menor, sendo um T também. Aí, ó, isso aqui aguenta muito. Eu já fiz várias mesas assim. Você pode botar peso em cima dela, não tem problema, mas tem que colocar lá embaixo, tá? Que está em tamanho reduzido. Eu fazia essas mesas, normalmente um tampo, era na época de compensado, hoje pode ser MDF. Esse MDF pode ser até um de 15 milímetros ou 18 milímetros, ou até um pouco mais grosso. O grande problema delas é ela ficar estável na frente, porque você parafusa aqui, ela trava. Um pé central, ela tende a balançar, como eu mostrarei daqui a pouco. Balançar o quê? Os bicos. Não adianta você só colocar sarrafos, como eu coloquei aqui, ó. Nesse caso é só o MDF. Ela costuma mexer assim, ó. Vou travar aqui, ó. Ela vira, ó. Ela é mole, tá? Não é porque é fino não, é que aqui está tamanho reduzido, mas se você fizer de 15 milímetros ou 18 milímetros de MDF e aqui também, ela vai movimentar da mesma forma, ela vai ficar mole. Uma forma que tem de você colocá-la sem ocorrer isso dela fazer esse movimento seria o que? Você comprar uma porta de passagem dessa toda cheia, tá? Ela não é uma porta maciça, não significa que é madeira maciça, ela é toda cheia, aí ela é mais firme. Só que aí você não tem onde parafusar, você teria que pôr o cantoneiro ou alguma coisa para parafusar. Essa daqui é legal que você consegue parafusar por dentro aqui, ó. Você tem uma madeira atrás para parafusar, ela fica oca aqui, ó. Aí é só você reforçar em volta dela para ela não empenar, mas você vai ter que pôr uma trava parecida com esse aqui, ó. Então, partindo do princípio que você vai fazê-la, aqui ela está mais ou menos com uns 40 milímetros, vezes 2, que ela está em 50, ela iria com uns 80 milímetros. Então, normalmente, ela é feita aqui com 70 a 80 milímetros esse engrosso em volta. E você tem toda essa parte de baixo para você pôr os reforços que precisar para ela não empenar. Mesmo usando em compensado de MDF de 18 milímetros, você, além do MDF da beirada que você vai pôr aqui, você pode pôr o MDF, depois você pode filetar. Antes de fazer, dá uma olhada, você vai achar fita de borda com esse tamanho. Se você não achar, você tem a opção de fazer, não fica muito legal, fazer a peça com o topo filetado e pôr esse cheio um pouquinho para dentro e filetar também, tá? Se não, se você não conseguir achar, tem fita de 65 milímetros praticamente em todos os padrões. Então você faça esse total com 63 milímetros, mais ou menos, você consegue filetar. Nesse caso, se você optar fazer um tampo, por exemplo, tampo revestido, e você não quer parafusar nada, você já pode pôr um tampo revestido. É só você colar primeiro um MDF fininho e depois parafusar daqui para lá. Aqui eu colei tudo, mas no caso você faria dessa forma. Pega-se o cheio que você vai colocar, você parafusa aqui primeiro, ó, você parafusa por aqui e depois você parafusa daqui para a placa. Só ver a espessura para esse parafuso não varar lá na placa. Então ele iria aqui, ó. Onde está esse daqui foi feito dessa forma. Está aqui, ó. Tá? Então você parafusa aqui primeiro e depois daqui para o tampo. Então ela ficará aparecendo somente aqui, ó. Aí a mesa, depende do tamanho, ela vai ficar mole. É natural do MDF. Aí você pode colocar um sarrafo por dentro. Então,
Por que que esse sarrafo aqui às vezes é ruim de você pôr aqui? Porque quem não tem uma desengrossadeira, uma desempenadeira, você vai comprar essas madeiras aqui aparelhadas, essas madeiras, elas vêm um pouquinho torta. Então, se você não tem como acertar, vai ser difícil de você pôr direto aqui, ó, tá? Você vai ter que colocar direto e vai ter que prainar. Às vezes as pessoas não têm uma praina legal, então o que eu aconselho? Faça essa parte aqui em MDF. É legal você filetar até embaixo, porque as pessoas com a mão úmida ou na limpeza, eles põem a mão, isso aqui pode começar a estufar. Então fileta aqui embaixo também e fileta aqui. E por dentro, ó, você vai pôr as peças. Se vai parafusar aqui, se não der para parafusar direto no tampo, você vai usar o mesmo sistema. Parafusa primeiro numa plaquinha de 6 ou de 3 milímetros e depois daqui para cá. Isso aqui pode ser sarrafos, aí o tamanho que você vai fazer depende da mesa. Esse aqui é um sarrafo que tem 30 por 22 milímetros, e é um pinos antigo que tem aí, e numa mesa de 1,20 m ele até serve, teria que ser um pouquinho mais alto aqui, ó. Você vai achar sarrafos com 20 a 22 milímetros aparelhado, só que ele vem um pouco torto, então por isso que eu falo, faça essa parte em volta e depois você faz essa outra parte aqui. Isso aqui pode ser um metalon também, depende do tamanho. Agora, não fique pensando que você vai colocar, por exemplo, um aqui, outro aqui, e ela vai estabilizar. Não vai, porque isso aqui não está espigado, essas madeiras não estão espigadas, ela não vai travar. Tá? Então esquece, não vai dar certo. Você vai ter que pôr as travas no pé aqui, como eu vou mostrar. A madeira que você vai colocar aqui, como é que você faz? Depende do tamanho, vai fazer uma com 2 metros, dá uma olhada, o ponto de apoio, no caso, que eu vou mostrar para vocês, ele irá aqui mais ou menos. Então, esse é o apoio, essa parte aqui, ó, é onde vai estar, essa parte tem que vir até aqui, é o apoio. Então você vai ter que se basear se essa peça vai ficar mole daqui para lá e daqui para cá. Aqui para cá é pouco e daqui para cá é maior. Então você vai ver se ela não vai envergar aqui. Você vai ter que, se você tiver dúvidas, você faça uma e antes de ir o pé você vai fazer uns testes para ver se vai dar certo. Por isso que é legal você fazer essa grade aqui e colocar isso aqui por último. Você pode engrossar, pôr uma madeira mais grossa aqui. Uma não deu, ficou ruim, põe duas, uma do lado da outra. É por dentro, não aparece. A distância que você vai pôr essa parte daqui para cá pode ser a metade daqui, ó. Meça aqui a metade, o meio da peça, e daqui para cá. A não ser que esse tamanho seja insuficiente para pôr uma banqueta ou acomodar as pernas, você pode pôr um pouquinho mais para dentro, não tem problema nenhum. Aqui não tem jeito, aqui é metade. Então, antes de fazer as coisas, fazer a mesa, dá uma olhada nisso. Tá? Nesse caso, eu pus a mesma medida que tem daqui na metade, eu coloquei daqui aqui, ó, é o suficiente. Essa parte que vai parafusar na parede tem que ser bem colada. Você, além de você parafusar a hora que você colocar, põe cola, porque se isso aqui você não fixar legal e não pôr cola nessas travessas, ela corre o risco de soltar, tá? Então bote cola branca em tudo isso daí, ó, tá? Se tiver com melamina, passa uma lixa, pelo menos riscar a melamina para poder com essa cola branca grudar legal. Cola instantânea, você pode até pôr, desde que você saiba colar, porque ela é muito rápida para colocar. Então, de início eu vou colocar somente a travessa aqui, ó. Nessa daqui eu coloquei somente o ponto de apoio e a peça normal. Tá? Então o que vai acontecer? Ó? Ela fica mole. Repito, mesmo que fosse 18 milímetros essa travessa aqui, você poderia pôr essa travessa aqui até com 15 centímetros, ela vai ficar mole. Só travaria se você chapear novamente embaixo uma chapa inteira, uma placa inteira, ou deixar pelo menos uns 10 centímetros lá sem pôr para poder parafusar, ou uns 20 centímetros para poder parafusar lá, ela estabilizaria. Mas se ela tiver oca aqui embaixo, sem uma placa, ela vai ficar mole. Então, ela fica assim, ó. Você só vai conseguir ter êxito em fazer isso com um pé só, se por acaso, de repente você achar um pé, e esse pé tiver soldado, uma franja assim, só que pequena assim não vai dar certo, tem que ser maior. Isso aqui eu peguei só para mostrar de exemplo. Vamos supor que você tenha um pé, você consiga um pé maior, e uma franja boa, é só parafusar embaixo. Você vai testar, porque as pessoas quando vai subir, principalmente pessoa de idade, eles apoiam na mesa, então tome cuidado para
De repente você põe uma peça dessa aqui e quebrar. Esse aqui está no tamanho real, ó. E esse aqui está praticamente quase metade. Agora eu reduzi esse tamanho aqui do pé, que isso aqui vai entrar por baixo, não vai aparecer porque ele vai por dentro, ele vai passar um pouquinho de nada aqui, mas pelo campo de visão não vai acontecer nada. Então isso aqui vai travar, ó. Coloquei, ela deve travar. Só que o que vai acontecer? Ela começa a mexer aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Então você vai ter que prender no chão. Não quer furar o chão? Coloque uma rodela. Isso aqui tem que ser maciço ou alumínio, alguma coisa que não apodreça com umedecer o piso, quem lava a cozinha. Então essa parte aqui tem que ser, por exemplo, alumínio. Pode ser quadrado também, esse pé de alumínio, de inox, não tem problema. Mas a que você vai colocar aqui dentro também tem que ser uma coisa que não apodreça. Não quer furar o piso? Põe com silicone. E ele trava legal. Então por quê? Ó, o que vai acontecer? É que aqui ela é rústica, ó, mas normalmente a hora que você faz isso aqui, ó, ela mexe de lado. Ó. Então por isso que tem que prender aqui, ó. Fica bem firme. Eu não parafusei, ela tá bamba, ela tá mole aqui. Põe os parafusos por baixo, pode fazer que ela vai travar. O que vai segurar nisso? O que segura nisso é essa parte aqui, ó. A força que a madeira tem aqui, ó. Isso aqui normalmente ela é feita, ela é todo colado e depois eu venho aqui, parafuso aqui e depois daqui para lá, ó. Tem que ser parafusado lá. Como ele está um pouquinho folgado lá, por isso que ele está mexendo. Mas isso aqui, ó, não mexe. Isso aqui não mexe de forma alguma. Ele é bem firme, ó. Você vem aqui, ele só deixa o parafuso um pouco solto lá. Depois que você encostou tudo aqui, aí você aperta os parafusos. Porque se você apertar lá e erguer aqui para entrar, ela vai estourar. Então, fazendo assim, ó, a pessoa pode até de repente subir em cima da mesa aqui, ó, se precisar. Lógico, se precisar muito na ponta vai quebrar, você tem que avisar a pessoa, mas a mesa não pode ficar bambeando assim. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Espero que tudo que eu passei a vocês fica mais fácil e tira todas as tuas dúvidas aí de você fazer a tua mesa, fazer uma mesa firme, colocar legal e funcionar direito, que é o que a gente espera, ou quem encomendar o serviço contigo espera que você faça. Todos os detalhes na descrição do vídeo onde você pode ter ajuda. Valeu? Até a próxima!